Boa noite, grupo querido. Mais uma terça-feira que nós estamos aqui reunidos no nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que foi uma iniciativa, uma criação do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente boa que esteve, está e continua nos nossos corações. E graças a eles e a todos nós que estamos aqui assistindo agora juntos e depois todo mundo que vai assistir depois pelo canal do YouTube, faz parte desse campo maravilhoso de saber, de partilha e de entrega também. Nós estamos fazendo a leitura, já quase no finalzinho desse livro aqui do Bert, Olhando para a Alma das Crianças, hoje retomando na página 254, no tópico Demonstração, Todos os Mortos. E também temos perguntas que ficaram da semana passada, perguntas que a Marina fez, e acho, Renê, que talvez a gente comece por essas perguntas. E eu gostaria de nominar todas essas pessoas lindas e maravilhosas que o Hamilton convidou e que fizeram e continuaram fazendo parte, e que continuam fazendo parte desse grupo, que é o nosso querido Renato Bertatti, a Alice Satin, o Osvaldo, o Marcos Castro e o Renê, que hoje está aqui nos acompanhando. Renê, desde já, receba nosso carinho, nossa gratidão pela sua entrega e pelo seu acompanhar aqui conosco. Então, sem mais delongas, acho que já passei todos os recadinhos iniciais. Um recadinho muito importante, que o livro vencedor da próxima leitura, tcharam, foi esse daqui, a biografia do Bert, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia. Então, nós já podemos nos organizar. Tem o livro na forma tradicional, do papel, mas também tem o livro digital na Amazon. Então, podemos já nos organizar para adquirir a obra. René, sem mais delongas, agora de verdade eu te passo a palavra. Obrigado, Larissa. Obrigado pela sua ótima introdução. Dou boas-vindas a todos, todas colegas novos aqui e a vocês também que vão assistir aí no YouTube, né? Todos os nossos grupos de estudo estão disponibilizados no YouTube, né? Essa é uma iniciativa que vem de longa data, né? Sempre interessante lembrar isso, rever os vídeos. A nossa colega Adilena muitas vezes posta no YouTube os vídeos mais antigos aí do Bert Hellinger, né? E na última vez eu escorreguei para dentro do grupo no finalzinho e a Marina, ela aproveitou para fazer uma pergunta nos 38 do segundo tempo para o Marcos, e o Marcos deixou essa pergunta. Então eu vou pedir para você, Marina, se você puder contextualizar e trazer essa pergunta para a gente começar nosso debate a partir daí, por favor. Então, boa noite a todos. Na última semana, no tópico anterior, falou dos filhos, né? Sobre a relação de casal, que ela seria incompleta enquanto não tivessem os filhos, e que os filhos viriam aí para unir essas duas pessoas numa só. Não sei se está especificamente nesse texto, mas nas últimas semanas foi dito muito isso, né? Do feminino e masculino num ser só, e depois ele vai se dividir de novo. E aí, o meu questionamento é o seguinte, sobre aqueles casais que não têm filhos, ou por questões biológicas, ou até por vontade própria, por questões familiares, não têm filhos. Eles vão ser casais incompletos, então? Essa família nunca vai ser uma família completa? Nessa visão, essa que era a minha, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal, Marina. Muito bem colocado, né? Eu acho que isso é uma dúvida para muitos, né? Foi uma dúvida para mim também, em minha formação. O Bert Hellinger, ele deixa muito claro do legado, né? O legado biológico, né? E muitas vezes um pai e uma mãe, quando tem um filho, né? Se torna uma família, né? Então a tríade se forma pai, mãe, filho, filha, né? Então, se não é pai e mãe, não existe família, existe o casal. E o relacionamento de casal é uma coisa, a família
é outra, são outras consequências, outros destinos atrelados. Mas não é incompleto. Porque eu passo meu legado à frente de diversas formas. Muitas vezes através da minha profissão, através da minha vocação, né? Então, daqueles que aqui são professores, professoras, que são médicos, médicas, juízes, promotores, defensores, estão produzindo algo para o tecido coletivo, para o social. E esse dom veio de seu pai, veio de sua mãe, veio de seu avô, veio de sua avó. E muitas vezes você leva ele adiante. Existem casais que, de forma bem clara, definem: não vamos ter. Né? Vira o homem para a mulher e fala: eu não quero ter filhos. E a mulher vira: eu também não quero ter filhos. Temos uma relação em equilíbrio nesse ponto. É muito complicado quando, de repente, ele fala: não, eu não quero ter filhos, mas eu desejo ter filhos. Isso precisa ser visto. Né? Porque, e aí entram as ordens do amor, teoricamente, eu preciso dar o direito que ela procure um parceiro com o qual ela possa ter filhos. Né? Porque muitas vezes isso é uma urgência sistêmica também. Né? Logicamente, a minha resposta está sendo genérica, isso precisa ser visto sim em cada caso, mas não que nos tornemos incompletos se eu, de repente, estou namorando junto com o Mário e eu não quero ter filhos, ou se eu estou junto com a Maria e nós não queremos ter filhos, nós vamos levar o legado de nossa família adiante de uma outra forma. Por exemplo, se eu tenho uma empresa, e eu tenho uma empresa chamada Esfirraria Schubert. É uma forma. Né? Pô, mas você vai comparar um filho com um hambúrguer, com uma esfirra? De certa forma, eu estou colocando meu tempo, meu suor, meu investimento nisso. Né? De alguma forma, eu vou passar esse legado adiante, sim. Aí tem uma outra coisa que você colocou, que é importante. Tá aí os pais que não podem ter. Né? E aí a gente olha para uma questão sistêmica. Muitas vezes existem casos onde biologicamente a mulher ela pode ter filhos e biologicamente o homem pode ter filhos e os filhos não vêm. E isso é uma questão que pode ser olhada sob o prisma das constelações familiares. E quando a gente faz isso, geralmente a gente olha para muitas gerações atrás. Né? A gente olha, às vezes, para crianças que foram abortadas, para excluídos, para acidentes, traumas. Né? A Sofia ela fala muito disso nos livros dela. Né? A gente leu o primeiro, né? Provavelmente em breve a gente também vai ler o segundo, mas ela trabalha bastante nessa temática. Então existe isso também, mas é um outro destino. É diferente de eu chegar e falar: não, não quero ter. Né? E, logicamente, eu vou ter minhas razões e vocês podem apostar que existe uma pressão sistêmica também em cima disso. Né? Você chega para o papai e para a mamãe e fala: não esperem filhos meus, a primeira coisa que vai vir é: você vai nos privar de netos, né? Você não vai nos dar esse gosto, esse prazer, né? Por exemplo. Então, sim, tem uma pressão, mas muitas pessoas têm muito claro isso. Talvez porque elas estejam em sintonia com algo maior. Bert Hellinger uma vez declarou, e isso em cima dessa pergunta, Marina: eu não tenho filhos. Né? Ele já foi casado com a Herta, depois ele foi casado com a Sophie. Ele falou: eu não tenho filhos. Eu estou a serviço da humanidade. Né? Foi dessa forma que ele colocou. Né? Então ele colocou toda a energia dele e tal. E muita gente fala: ah, não, mas ele não tem filhos porque ele era padre. Não, depois ele casou. Né? Depois de parar com o trabalho de missionário, de padre dele, ele voltou a se casar, mas assim, ele tinha para ele que ele não queria ter filhos. Existe também a possibilidade aqui, né, de eu não poder ter filhos por uma questão X e eu adotar filhos. Né? Logicamente,
às claras, né? Isso tem que ser muito claro para mim, para o meu parceiro e também para esta criança, né? Que ela está integrando um sistema que a quis, mas ela pertence a um outro sistema biológico, né? Então, isso sempre é muito importante deixar claro. O nosso querido Renato Bertatti tem um livro, né, sobre isso, para que a adoção possa vingar, né? Então, são tudo dinâmicas, e para cada uma delas, sim, a gente vai ter um destino, a gente vai ter um olhar. Mas a sua angústia, que era a minha angústia também, Marina, né? Quer dizer, será que está incompleto? Não. Existe outra coisa atuando aí. Existem casais que não têm filhos. Existem casais que têm cachorros, que têm gatos. E eu não estou substituindo crianças com animais, mas existem casais que vão fazer de uma outra forma. E eles também estão levando aquela bola dourada para frente, mas não através de uma filiação, através de um legado. Talvez um livro, ou como dizem os budistas, né, 3 coisas que devemos fazer, né? Ter filhos, plantar uma árvore e ler um livro, ou criar, né, fazer um livro, publicar um livro. É uma forma metafórica de falar do legado, né? Aquilo que eu recebi, o que eu faço com isso, né? Como eu disponibilizo isso para o coletivo. Ah, René, eu não quero disponibilizar isso para o coletivo. E aí eu vou lembrar de Sartre. Nenhum homem é uma ilha. Nós nascemos dentro de um coletivo e nós produzimos no coletivo. E se nós temos relevância é porque estamos no coletivo. Aqui é um exemplo. Estamos num grupo de estudos, vemos os nomes das pessoas aqui, pessoas que pertencem a esse grupo. Todos nós participamos de um coletivo e todos nós contribuímos para esse coletivo, né? Logicamente que aí existe sempre a questão do quão consciente é isso ou quão inconsciente é isso, né? Se você quiser fazer mais alguma colocação em relação a isso, Marina. Ok? Eu vou te contar um breve parênteses, né? Eu levei essa pergunta para o meu professor, o Peter, né? O Peter Spelter. E aí eu sentei do lado dele, eu estava nervoso, eu era mais jovem, né? Hoje eu já passei um pouquinho, eu era mais jovem quando eu levei essa pergunta. E aí eu falei para ele, putz, mas o que acontece se eu não quiser ter filhos, né? E aí ele olhou para mim e ele falou, sua parceira sabe que você não quer ter filhos? Eu falei, sabe. Ela quer ter? Não. Ele, qual que é a questão? E aí, ou seja, só é uma questão se realmente você tem um lado que deseja muito e outro lado que não, e aí você vai ter um conflito em relação a isso. Mas se os dois olham para a mesma direção por um tempo, isso é uma possibilidade. Que no primeiro casamento não queriam ter filho, no segundo casamento não queriam ter filho e no terceiro casamento tiveram filhos. O que mudou? Algo mudou, né? Então, aí a gente entra no campo mais singular de cada casal. Larissa, vamos dar sequência à leitura? Ok. Então, por favor, Adriana, vamos iniciar a leitura no seu tempo. Ok. Boa noite. O item é demonstração, todos mortos. Relações de casal podem ser perigosas, principalmente para os homens. Acho que devo parar por aqui, mas quero demonstrar isso. Alguém conhece alguma mulher que esteja preocupada com seu filho ou com sua filha? Não vou trabalhar com questões pessoais. Isso é muito arriscado aqui. Deve ser alguém que não conhecemos e que não esteja aqui agora. Uma mulher se apresenta e senta-se ao seu lado. Helger, trata-se de uma mulher ou de um homem com preocupações? Mulher, uma mulher. Helger, o filho é menino ou menina? Mulher, menino. Helger escolhe representantes para a mulher e para esse garoto e os posiciona frente a frente,
a uma certa distância entre si. A mulher primeiro estende uma das mãos e depois ambas as mãos em direção ao filho, de forma convidativa. Hellinger, isso se chama tentação. O filho se ajoelha e se deita. A mulher também se ajoelha e se deita. Hellinger, aí podemos ver o outro movimento aqui. É o resultado da preocupação. Todos mortos. Para a mulher e os representantes. Obrigado. Nós vimos. Sacrifício dos filhos. Aonde fui me meter? Agora há o perigo de atribuirmos uma culpa à mulher. Escrevi um livro há pouco tempo que foi publicado em alemão e em abril ou maio sairá também em italiano. O livro se chama As Igrejas e o Seu Deus. No livro há um capítulo sobre sacrifício dos filhos. Explorei esse assunto, o sacrifício dos filhos. Descrevo a história dos sacrifícios de filhos. Lembro-me que, em Israel, existe uma escavação de um templo muito tempo antes de o povo judeu se estabelecer em Canaã. Lá existe um grande altar de pedra para o sacrifício de crianças. Elas eram sacrificadas ali, principalmente os primogênitos. A ideia é que isso traria o bem aos pais, ou seja, que Deus exigiria o sacrifício dos filhos. Quando os povos israelitas se estabeleceram em Canaã, também adotaram essa prática. Havia nas proximidades de Jerusalém um templo próprio para sacrifícios de crianças. Eram oferecidas a um deus chamado Moloque. Os pais iam até lá. A imagem do deus era um forno. Ele era aquecido e os pais jogavam os filhos nele e cantavam tão alto que não ouviam os gritos das crianças. Então, esperavam que a bênção de Deus descesse sobre eles. Estamos distante dessa ideia? Ou no centro dela? Quantas crianças são sacrificadas hoje em dia? Por exemplo, ao serem abortadas, são sacrificadas para que a mãe fique bem? Isso é amplamente difundido. No judaísmo, os profetas vociferavam contra isso, contra esse movimento, mas foi em vão. Isso só foi parar quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios e o povo judeu aprisionado. A pergunta é: o que acontece com Jesus? Ele vai até o Monte das Oliveiras, transpira sangue e roga a Deus: afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa vontade foi feita? Jesus morreu na cruz. A ideia no cristianismo é: ele morreu para obter a reconciliação com esse Deus. Quem o pregou na cruz? Os carrascos? Ou Deus, seu chamado Pai? Hoje em dia, carregamos a cruz de Jesus junto com ele pela via sacra. Sacrificamos nossa vida para obter a reconciliação com esse Deus. Então, muitos pais e mães, mas principalmente as mães, esperam que um filho morra para que a bênção de Deus desça sobre eles. Mas existem alternativas. Esperam que um filho seja oferecido a Deus, por exemplo, quando o filho se torna padre ou a menina vai para um convento, como esposa de Jesus. Não é uma loucura? O que se espera é que, dessa forma, a bênção de Deus desça sobre essa família. O mesmo movimento ocorre quando um dos pais diz a um filho: você por mim. Vou contar-lhes uma história sobre isso. Originalmente, eu a escrevi há muitos anos sobre sacrifícios de crianças. Atribuí esse sacrifício infantil a Deus. Mas não é a Deus que essa criança é sacrificada. Não é Deus que quer isso.
é a mãe que quer isso, ou o pai. A pergunta é: como encontramos o caminho através dessas ideias terríveis e das ações que as acompanham até um outro amor? Agora, fechem os olhos e lhes contarei a história. Por um lado, trata-se de uma história verdadeira que está na Bíblia, mas penetrarei em sua profundidade. A história é a seguinte. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha, que eu lhe mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. O filho se chamava Isaque. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu único e querido filho, levou-o à montanha que lhe foi mostrada, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca e queria sacrificá-lo. Mas então ouviu outra voz e sacrificou uma ovelha ao invés de seu filho. O que mudou agora nessa família? Como o filho olha para o pai agora? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se é que ele existe, olha para eles? Mas quem era esse Deus? Quem é esse Deus? Apenas o Pai? Apenas nós, quando esperamos pela morte de um filho para que fiquemos bem? Agora prosseguirei com a história, com a solução da história. Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha, que eu lhe mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único e querido filho, olhou para sua mulher, a mãe do seu filho, olhou para o seu Deus e lhe respondeu, encarando-o: isso eu não faço. Como o filho olha para o pai agora? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o homem? Como o homem olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se é que ele existe, olha para eles? O sacrifício de filhos ainda não acabou e nem os pais que estão dispostos a sacrificar seus filhos. Alguém de nós é pessoalmente culpado? Ou nos movemos de diversas formas em um campo de sacrifícios de filhos com a frase: você por mim? E como os filhos concordam com a frase: eu por você? E então movemos-nos dessa maneira em um tremendo campo de batalha. Qual é então a solução? Tomamos em nosso coração todas essas crianças que foram sacrificadas, de forma sangrenta ou não, pois elas não estão mortas, estão todas presentes. Dizemos uma palavra a elas: por favor, voltem. Ousei dar um grande passo para frente. Como? Com amor. Sugiro que formemos novamente pequenos grupos e compartilhemos nossas experiências. Só um instantinho, Adriana. Obrigado. É uma leitura que passa por um campo. O Bert Hellinger, em alguns momentos, ele traz isso, assim como a Sophie também traz isso. Essa dinâmica você, né? Quando uma mãe ou um pai olha para o filho e fala você por mim. E o filha, olha para os seus pais e diz eu por vocês. Não só na cultura que Bert descreve, né, judaico-cristã,
nós temos esse histórico, né, do sacrifício de crianças. Nós o tínhamos aqui no Brasil, na América Latina, muitas tribos que sacrificavam seus filhos para obter bênçãos da terra, e escravos muitas vezes foram sacrificados, né? Logicamente não no mesmo sentido de um ritual, né? Mas sacrificados para benefício de outrem, né? Em rituais de brancos, em rituais outros aí. Ou porque às vezes aquele filho não deveria nascer. Ele era fruto da pulada de cerca, às vezes do capitão, do senhor dos escravos, e não era pedido, ele era sacrificado, ele não poderia vir. E, logicamente, era um perigo se a escrava morresse junto disso, né? Porque tinha uma perda para o dono, né? A dona. Esse campo é muito forte aqui no Brasil também, né? E talvez a gente possa falar que esse é um campo que se perpetua em muitos lugares. Quando Sophie e Bert estiveram em Irkutsk, né, que eles fizeram aquele ritual das velas, que já conversamos aqui algumas vezes, ela falou exatamente disso, né? Quantas crianças sacrificadas, né? Quantas crianças abortadas, às vezes os estupros, às vezes porque as filhas eram muito jovens para seguir adiante com aquela gravidez, ou às vezes porque simplesmente não haviam condições de seguir adiante com aquela gravidez, financeiras, etc. E quando ela faz aquele ritual, ela fala como aquele ritual mudou homens e mulheres, né? Todos participaram, né? E provavelmente todos nós tenhamos em nossos sistemas histórias de abortos provocados e espontâneos. São dinâmicas diferentes, sim, mas todas elas têm consequências sobre os posteriores, principalmente se estes não foram reconhecidos, não foram velados, não foram reverenciados. Eles atuam de forma excludente e exigem recuperar o seu lugar, né? E muitas vezes quem enxerga esse campo são as crianças, são os filhos. Eles estão em conexão com esses excluídos antigos, né? E às vezes eles assumem esses lugares, né? E aí você vê uma repetição de um padrão muito antigo, né? Que o Hellinger aqui fala de Kinderopfer, o sacrifício de crianças, né? Quando fizemos exercícios com Bert em relação a isso, também fiz com outros facilitadores. Essa é uma temática que pega muito na questão das constelações espirituais. Ela é ampla, muito ampla, né? A gente há pouco tempo estava falando das mediais, aqui a gente está falando de algo mais espiritual, né? E algo que provavelmente toca a cada um aqui de uma determinada maneira. Geralmente, quando a gente vai para uma constelação, a gente observa coisas que aconteceram mais próximo de nós. Bert Hellinger aqui está dando um panorama cultural, né? E se nós lembrarmos que antes do monoteísmo nós éramos politeístas e que todos os rituais pagães, agora me confunde pagãos, tinham sacrifícios, e eu estou falando aqui principalmente da mitologia nórdica, né? Nós aqui falamos mitologia nórdica, mas lá é uma religião, né? Até hoje, na Alemanha, existem locais onde isso é uma religião, né? Tanto que os deuses nórdicos ainda ocupam dias da semana, como uma forma de reverência a eles. O sacrifício era muito comum, né? Sim, também aconteceu de, em um determinado momento, o sacrifício humano ser substituído por animais.
mas até o fim da cultura nórdica, viking, você tinha sacrifícios tanto de crianças, que eram os mais sagrados, como de escravos, né? E geralmente era para satisfação de alguns deuses. Ele fala aqui de Malor, né? Muitas vezes na mitologia nórdica também eram deuses inferiores, deuses obscuros, né? E toda a hierarquia divina, ela precisa daqueles que brilham e daqueles que obscurem, né? Então, existem pontos diferentes, né? Mas se fazia isso para obter bênçãos, né? Eu troco meu filho pela bênção de um Deus. Quem for pesquisar isso vai encontrar muita coisa. Recentemente eu assisti no Netflix um filme que chama A Filha da Tormenta. É uma trilogia espanhola que conta sobre um deus basco, né? Eu também não conhecia esse deus, eu fui pesquisar, que chama Inguma, e esse deus Inguma, ele pedia sacrifícios de meninas, né? E o filme é atual, né? Ele mostra uma investigadora que vai atrás disso e acaba descobrindo uma seita, né? Seitas existem, né? Elas não são histórias para boi dormir, né? Existe essa crença, né? Mas o que o Bert Hellinger está falando aqui, ele não está falando, vamos separar o bom do mal. Ele está falando, cara, isso está na consciência de todo mundo, né? Se nós aprofundarmos, nós temos isso ou aqui agora ou mais para trás no nosso sistema. E é muito importante a gente ampliar o nosso olhar, ou, como ele fala no final, o nosso coração, no sentido de poder dar um lugar para isso que ficou tão para trás, mas que ainda pede um lugar. Teve uma vez uma constelação que Bert Hellinger fez, foi de uma situação de guerra, e muitos mortos, né, no chão. Tinha só uma pessoa em pé. E Bert Hellinger virou para as pessoas e falou, como facilitador, nesse momento, para estar aqui, eu incluo todos eles no meu coração. Isso também é um tipo de sacrifício, né? No sentido de abertura, de disponibilidade e de não julgamento. Porque você vai incluir perpetradores, vítimas, salvadores, você vai incluir todo mundo lá, né? Então é uma postura, né? E logicamente a gente fala bastante aqui como essa postura exige, né? No sentido de treinamento, meditação, conscientização. Mas para não ficar falando demais aqui, eu gostaria de saber se para alguém esse texto, que realmente ele está nesse livro, né, Deus, a Igreja e seu Deus, né, assim como outras reflexões muito bonitas, como ele tocou vocês e o que vocês trazem disso, né? Até porque eu imagino que existem visões bem diversas disso. Larissa, você vê alguma coisa? Você gostaria de contribuir com alguma coisa? Renê, esse texto, acho que a gente já está lendo pela terceira, se brincar, quarta vez, né? Porque essa história ele conta em outros livros que o grupo já leu. E toda vez que eu leio, parece que eu estou lendo pela primeira vez e surgem novas reflexões. Uhum. E é incrível, assim, porque já lemos, já fizemos reflexões e agora li de novo e você trouxe uma série de assuntos, de pontos aqui que, nossa, precisa aprofundar mais. Não tinha visto por esse ângulo, não tinha visto dessa forma. Bem interessante essa história. Do pessoal que está aqui, eu estou vendo que o Marco está com a mão levantada. Não sei se ele gostaria de compartilhar sobre essa pergunta. E Renê,
eu e a Marina estamos falando assim, olha, cuidado com o spoiler sobre a trilogia. Eu abri meu microfone. Renê, não dá spoiler, não dá spoiler para a gente assistir e fazer a tarefinha de casa. É muito interessante assistir esse filme com essa consciência que o Bert traz. Porque senão tem muita ponta solta no filme, né? E quando a gente olha com este olhar, não que justifique, mas aí a gente amplia mais, a gente fala, caraca, né? Vale a pena realmente assistir todos, e da forma como é a trilogia, porque no Netflix está misturado. Eu assisti o segundo antes do primeiro, né? Aí eu depois entendi que era uma trilogia, e aí eu fui retomar direitinho isso. Mas, para quem gosta de cinema, existe um mais antigo, mais pesado, talvez, que chama The Wicked Man. A tradução para o brasileiro ficou O Espantalho. Não sei de onde eles tiraram isso, né? O termo Wicked Man, inclusive, deu origem a uma das músicas do Iron Maiden, né? Que fala de sacrifício, né? Fala de uma comunidade britânica afastada e que exatamente de vez em quando resolve fazer uns sacrifícios para as plantações vingarem, né? Mas existe todo um ritual para isso, um concatenamento, né? E quando você assiste aquele filme, você também, assim como esse texto, você fica com aquela impressão de tipo, eu não sei se eu gostei, se eu desgostei, se eu acho certo, se eu acho errado, e você fica refletindo sobre isso. Mas, Marco, por favor, se você tiver uma pergunta. Você consegue abrir seu microfone, Marco? Consegui. Sim, eu abri aqui. Essa questão aí do grupo de estudos, ele acaba sendo uma terapia de grupo, né? E cada tema que é abordado nos toca de maneira diferente, né? Mas eu quero tomar cuidado para eu não terapeutizar o grupo de estudos, né? Mas você fez uma pergunta direta a respeito de essa leitura nos ter tocado. Meu filho quer ser padre. Ele tem 18 anos. Né? E essa leitura aí que fala que existem alternativas, como, por exemplo, um filho ser padre ou uma filha ser freira. Isso me tocou profundamente, porque é uma iniciativa do meu filho, sem influência minha ou da mãe dele. É uma busca dele mesmo, é uma escolha dele mesmo, né? Eu até brinco com ele que ele não me acompanha em nada. Assim, aí ele me responde com a sabedoria dele, fala, acompanhe sim, pai, acompanhe seu exemplo de honestidade, de dignidade, de caráter, né? Então, mas para mim não é simples isso. Para mim não é simples, né? Vê-lo aos 18 anos indo para um seminário, isso significa um distanciamento que eu não desejei de forma alguma, né? Ao contrário, a gente que é filho é próximo mesmo, via meu filho no meu escritório, a gente tendo uma convivência diária, é o que eu queria. Mas eu tenho que acolher isso, eu tenho que acolher essa escolha dele. E aí tem toda uma questão, porque a história familiar, tanto minha quanto da minha esposa, ex-esposa, no caso, né, do pai dela principalmente, é uma história de muitas lutas violentas, inclusive com 4 assassinatos, que são coisas do sertão, né? Coisas que acontecem no sertão. É a lei do mais forte. Lá não tem Estado, lá não existe lei. Lá é onça, cobra, tiro e facada. É assim, é sem julgamento. E no meu caso, eu me envolvi, eu mesmo, né? Não foi...
eu sei da minha família, eu sou o primeiro que me envolvo diretamente com uma luta política muito dura e de uma maneira de confrontos mesmo, quando eu iniciei uma militância política em 1976, em plena ditadura militar, né? Então, sem terapeutizar, estou só fazendo a conjuntura para eu poder aproveitar a leitura e avaliar isso aí, essa questão do sacrifício substituído naquela frase que o Bert fala, existem alternativas, né? Então, eu queria só aproveitar, né, esse estudo para dar uma clareada, principalmente porque, René, tem alguma coisa aí nessa história de sacrificar, porque todas as civilizações fazem sacrifícios, todas, né? Então, existe alguma força no sacrifício aí. Às vezes a gente rejeita e rejeita mesmo, mas que existe alguma coisa, existe. E é necessário que a gente tenha a capacidade de olhar para isso, né? Olhar. Assim, vamos olhar para isso sistemicamente. Então, eu acho que aproveitar esse momento, eu compartilhei aqui, eu raramente faço isso, né, de compartilhar alguma questão pessoal, mas mexeu comigo a leitura e você fez uma pergunta direta. É isso, obrigado. Obrigado pela sua colocação, Marco. Me vem muito forte, agora no final, né, você falando, aquela frase, né, do Sigmund Freud, quando ele fala dos princípios, né, de prazer e de realidade, e a própria constituição de nossa sociedade, de nossa civilização, graças, sim, à religião, graças, sim, às leis, ou seja, graças à repressão dos nossos desejos mais primitivos, entre eles o assassinato, né? Então, na psicanálise a gente olha para esse lado. Sim, todos nós temos ele, né? Só que ele está, às vezes, bem profundo no porão, né? Está guardado bem escondidinho lá. A ideia aqui é a gente reconhecer que isso faz parte de todos nós, né? E não que o fato de eu reconhecer isso necessariamente o lobo mau vai subir, né? Mas saber que ele está lá e que às vezes ele não se manifestou comigo, mas ele pode se manifestar em outras gerações. Nós não vivemos nessa geração uma grande guerra, nós vivemos uma pandemia, mas meu pai conta da Segunda Guerra, meu avô contava da Segunda e da Primeira. Nessas horas você vê o quanto o ser humano, sim, civilizado, às vezes esquece desse status de civilidade, né? Às vezes, para nós regredirmos para o nosso lado mais selvagem, bastam alguns instantes, né? Temos amarras culturais, temos responsabilidades e consequências. O tecido, né? Então, precisamos de amarras exatamente para cuidar desse tecido delicado, dessas partes. E isso inclui perpetradores, né? Ou seja, sim, vítimas, algozes, vão estar juntas nesse tecido. E elas dão força para esse tecido, cada um de sua forma, né? A constelação familiar, ela mostra, às vezes, esses lugares. E, às vezes, eu que sempre me julguei uma vítima, descubro o quanto eu era algoz na minha vitimização, o quanto eu causava dor com a minha postura. Esse amadurecimento, essa conscientização, né, Bert Hellinger fala, né, de lançar luz sobre uma dinâmica oculta para que talvez possamos ascender como seres coletivos, né, participando desse tecido. O que você traz de seu filho é muito interessante no sentido de vocação, né?
Muitas vezes os padres falam de chamado de fé e falam que, por exemplo, Francisco de Assis, né, que era um garoto rico, um garoto, na verdade, de sangue azul, abriu mão de tudo para se tornar um peregrino, né, e conversava com os animais. O pessoal achava que ele não batia muito bem das ideias e conversava com Deus, né? E ele começa todo um movimento nessa peregrinação dele. Era uma pessoa vocacionada, né? Muitos santos ouviram este chamado. E este chamado não era para ter filhos, era para servir. Muitas vezes nós temos essa impressão, e quem fala muito disso é Schaffenhauser, né? De que os nossos filhos estão aqui para nos servir. E aí a gente entra sem querer nessa dinâmica que o Bert Hellinger fala. Servir até onde? Até que preço? Khalil Gibran tem uma poesia que fala: teus filhos não te pertencem, teus filhos são do mundo. Né? E muitas vezes um filho vai fazer exatamente isso. Ele vai falar: pai, valeu, mãe, beijo, fui. E vai fazer uma coisa que a gente não planejou, que a gente não queria, nossa expectativa não tinha nada a ver com isso. Né? E naquela poesia da Bola Dourada, de Boris von Münchhausen, né, o Boris fala, né, e eu olho triste e saudoso esta bola dourada que vai sendo jogada para frente e nunca retornará. Bert Hellinger muitas vezes falou isso. A vida segue para frente. O fluxo é para frente. Quem está na minha frente é meu filho. Quem está na minha frente é meu neto, é meu bisneto. E aí a gente tem o sacrifício, talvez no lugar certo, se é que eu posso me expressar dessa forma. Nós damos lugar para que eles continuem. Nós não vamos sacrificar eles para que nós permaneçamos. Nós damos lugar para que eles sigam com força. Esse sacrifício, ele tem força. Então, os pais dão, e os filhos tomam e não vão devolver. Talvez eles tenham netos, talvez eles nos presenteiem com netos, ou talvez eles seguirão a vida deles com honra, com princípios, ou talvez fazendo aquilo que é necessário para o nosso sistema e nós não fazíamos nem ideia disso. Aí a gente está falando de uma consciência muito maior. Né? Às vezes, não propositalmente. Né? Às vezes você pode cometer um assassinato não porque você quis matar uma pessoa, mas porque você estava dirigindo no escuro e você atropela 3 pessoas, né, no caminho. Exemplo. Né? Você se torna um algoz dentro de um sistema. E assim a gente tem vários outros exemplos. Sacrifício tem para tudo quanto é lado. A questão que a gente está falando aqui muito é exatamente da consciência. Né? Quais os níveis de consciência que a gente tem em relação aos vários tipos de sacrifícios que nós assumimos. Como, por exemplo, um relacionamento. A partir do momento que eu digo sim para alguém, eu sacrifico todas as outras oportunidades, possibilidades, o mundo. E eu digo para essa pessoa: a você, eu dou meu masculino, meu feminino. Né? Então, todo relacionamento também tem uma morte implicada. E Bert Hellinger fala isso para vários casos. O Eurico não está aqui hoje, mas isso também entra na diversidade sexual, tá? Isso também entra em relacionamentos homoafetivos. Né? Toda relação, eu sacrifico algo para estar junto ao outro. Então, Marco, eu não sei se eu enrolei muito ou se eu pude, de alguma forma, pincelar aí o que você trouxe. Eu agradeço a tua abertura. Não, completou, sim. É um tema
inesgotável. Obrigado. Sim, sim. Larissa, nós temos alguma colocação do grupo? Sim, Renê, aqui no chat. A Ana compartilhou o seguinte, eu vou ler. Eu também li esse texto no livro Conflito e Paz. Confesso que toda vez que o Bert Hellinger menciona histórias que nos remetem ao texto bíblico, mexe bastante comigo. Por já ter sido muito religiosa, os textos são de profunda reflexão para mim. Esse em especial por eu ter feito encontro vocacional para ser freira. Enfim, mesmo sendo bom de ler e refletir, sinto sempre uma pontada de culpa. Parênteses. Acho que é a má consciência. Risos. Fecha parênteses. Só um desabafo, porque eu acredito que pode acontecer também com outros. Faz parte do nosso crescimento. Perfeito. Né? Talvez seja a má consciência, ou talvez seja uma expectativa elevada colocada sobre uma criança. A culpa, às vezes, aparece muito forte na criança. Né? Então, logicamente, são várias possibilidades aí. É uma partilha muito importante. Bert Hellinger traz muitas coisas das escrituras. Né? A gente também tem um outro livro dele que chama Imagens de Deus, muito bonito também, onde ele faz essas reflexões. E aqui em São Paulo, num dos últimos seminários dele, ele fez uma constelação onde ele trazia Jesus Cristo. Então, às vezes, ele fazia esses movimentos e depois ele fazia reflexões em cima desses movimentos. Né? E isso nos levava a todos, cada um por seu cantinho. Né? Eu lembro que naquele dia o Marcos estava do meu lado quando ele fez essa constelação e é aquela coisa, a gente podia observar como aquilo mexia de formas diferentes com todos que estavam no público. Né? Tanto os participantes como também quem estava lá em cima no palco. Né, junto com o Bert. Né? Então, sim, é um texto muito profundo, né? E essa colega Hannah, né, que fez essa colocação, agradeço muito. Né? Eu conheci muitos colegas no campo das constelações que já tinham uma profissão de fé, uma vocação de fé, foram irmãos seminaristas, padres, irmãs, freiras, né? E seguem seus estudos. Né? Eu conheci 2 freiras, né, que estudaram as constelações e traziam reflexões muito ricas, né, até por causa do conhecimento de teologia que elas tinham. Foi a Ana, Renê. Ana, desculpa, Ana. Temos mais Ana, alguma colocação? Sim. A Miriam registrou aqui no grupo que é a primeira vez que ela está aqui e ela perguntou como é que funciona, se é por e-mail, WhatsApp, e agradeceu. Miriam, nosso grupo é assim, a gente não faz as leituras antes, a gente se encontra aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, e a única coisa que a gente tem combinado é o livro e a nossa entrega, a nossa companhia recíproca. Então, nós lemos juntos. Alguém, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, tem um leitor que se voluntaria, um leitor ou uma leitora, que está com vontade de fazer a leitura, e nós fazemos a leitura e esses momentos assim, pausa de acordo com o que o Renê e o Marcos vão sentindo. Então, fica tranquila, não tem grupo no WhatsApp, é só o encontro aqui mesmo. E a Patrícia também falou que ela estava assistindo os encontros gravados do grupo e que ela está muito agradecida de estar aqui ao vivo. E também tem outra pessoa, a Bruna, eu acho, não é, Bruna? Que também estava acompanhando e hoje está aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. E é isso, Renê. O Marco compartilhou aqui alguns links, compartilhou o link direto do grupo para o Facebook, então também tem um material que é postado lá. Eu acho que é isso, não estou vendo mais ninguém com a mão levantada aqui. A Inês também falou que hoje é a primeira vez, não é, Inês? É, legal.
Então, te devolvo a palavra, querido Renê. Obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer, então, a colocação de todas vocês, né? Talvez vamos seguir com essa imagem final de Bert Hellinger, né? E ele muitas vezes falava, né, do alto de uma colina, eu olho e eu vejo muitos rostos, né? Eu vejo, às vezes, rostos de crianças que me olham. E conforme minha visão vai se ampliando, ela vai indo para o horizonte, e todos aqueles olhares eu tento, de certa forma, integrar em meu coração, incluir em meu coração. Eu vejo vocês, né? Isso é uma das meditações, um dos exercícios que Bert fazia quando a gente chegava nesse campo onde existiam muitas perdas, né? E isso nunca vai parar, né? Mas isso também não quer dizer que a gente não possa fazer algo em relação a isso, né? Uma reverência, um reconhecimento, né? Uma inclusão. E eu agradeço a leitura da colega Adriana Oliveira, né, hoje, né? Semana que vem vocês vão estar aqui com o Marcos, e eu passo minha palavra para a Larissa. Por favor, Larissa. E nós te agradecemos muito, Renê, e com as palavras da Ana, eu também me despeço, registrando assim o nosso agradecimento. Uau, que imagem maravilhosa. Obrigada, Renê, obrigada a todos. Adriana, foi ótima a sua leitura. Nos vemos na próxima terça-feira. Então tá, pessoal. Gratidão para todo mundo. Ô, Larissa, é só para o pessoal que veio pela primeira vez, tem vários, os nossos estudos ficam gravados e disponíveis no canal do YouTube. No canal da Alice e no canal do Hamilton. Eu coloquei o link dos dois canais aí no chat. Então, se a pessoa copiar rapidinho, ainda dá tempo. Isso, eu vou ser bem mais lenta. Vou ser bem lentinha aqui na despedida, então, pessoal, para olhar lá o link. Então, é isso. O canal da Alice Satin tem os livros mais antigos e o do Hamilton, esse é a leitura desse livro mais recente. Acho que deu tempo, né, de todo mundo ir lá no chat. Então, tá bom. Um beijão para todo mundo. Cuidem-se bem e até a próxima terça. Tchau.